Isso é elástico. Agora, se Paulo vier narrando de uma atração que deformou uma determinada fibra, mas cessou, não retroagiu, ela não é elástica. Se deformou, perfeito, conseguiu deformar, ótimo. Mas cessou a atração, ela retornou, elástica. Se não retornou, ela deformou, elástica, ela não é. Aí tu não vai marcar nunca que ela é uma fibra elástica, né? Ela não voltou. E agora vamos para cá. Ó. Quando a gente fala de tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai ver tecido frouxo, tecido denso modelado e não modelado. Quando eu falo de um tecido conjuntivo frouxo, vamos imaginar o seguinte: se ele é frouxo, o que predomina na sua matriz são fibras? Não. Então é um tecido que tem poucas fibras. O que predomina é a substância fundamental amorfa. E esse tecido ele precisa ser frouxo. Porque um tecido frouxo, gelatinoso, ele se adapta muito bem para preencher espaços vazios. Então tu imagina ali que eu tenho alguns espaços precisando serem preenchidos. E aí ele vai se adaptando e vai preenchendo. Quando você para analisar, por exemplo, a tua região de derme, tecido epitelial e a primeira derme, que é a derme papilar. Eu tenho muitas células na derme papilar. Nós vimos o processo de regeneração tecidual, o qual os fibroblastos saíam daquela derme, migravam para tapar o buraco. Não era isso? Então ele precisa ou não estar num tecido que ele tenha como se locomover de forma mais facilitada. Você acha que eu tenho mais facilidade para ter um tecido altamente vascularizado se sua matriz for frouxa ou ela for rígida? Frouxa. Vascularização é muito mais efetiva em tecido que é frouxo do que em tecido rígido. Se o tecido for tão rígido, ele precisa passar por um processo de formação de canalículos para que dentro desses canais passem os vasos sanguíneos. O exemplo é o tecido ósseo. O tecido ósseo não consegue, por exemplo, ter vascularização senão por dentro de canalículos formados na formação, na gênese desse tecido ósseo. Mas já que o tecido é frouxo, facilmente os vasos sanguíneos conseguem estar presentes naquele tecido, garantindo um leito vascularizado. Então eu tenho, por exemplo, tecido conjuntivo frouxo preenchendo espaço entre órgãos, entre tecidos. Eu tenho tecido conjuntivo frouxo sendo um tecido com escassez de fibras, predominando a parte gelatinosa, tecido delicado, extremamente sensível. Esse tecido frouxo, é ele que vai garantir a resistência do órgão chamado de pele? É óbvio que não é o tecido conjuntivo frouxo, porque ele é sensível. O que ele está garantindo a nossa epiderme, por exemplo? Ele está garantindo nutrição, oxigenação, sensibilidade. A epiderme vai excretar os seus resíduos metabólicos naquele leito vascularizado, onde é o tecido conjuntivo frouxo. Ele é um tecido rico em células. Quais células, por exemplo? Fibroblastos. É um tecido rico em células, tem um quantitativo de células muito grande. E esses fibroblastos que ali estão presentes, eles se proliferam e conseguem migrar, realizando o processo de regeneração tecidual que nós vimos. E quando você pega, por exemplo, esse conjuntivo frouxo, ele geralmente está acompanhando sempre o tecido epitelial, sempre o tecido que não tem vascularização, sempre aquele tecido que você perceber que ele não tem vascularização própria, faz necessário que anexado ao tecido avascularizado, eu tenha um tecido conjuntivo frouxo, garantindo a nutrição, a oxigenação, a excreção dos reflux metabólicos do tecido que não é vascularizado.
Então, onde você notar que eu tenho um tecido avascular, eu tenho anexado a ele um tecido conjuntivo frouxo, garantindo a vitalidade daquele tecido. Agora, se esse tecido conjuntivo frouxo, eu inserir uma grande quantidade de fibras, ele vai passar de frouxo para denso. Então, quem garante a densidade do tecido? A quantidade de fibras. Quando a quantidade de fibras ela for muito maior do que a quantidade de substância fundamental amorfa, eu acabo dando densidade ao tecido, o qual eu garanto, na maioria das vezes, uma resistência ao tecido. O tecido ganha uma densidade, fica um tecido mais rígido. O que era um tecido sensível, delicado, torna-se um tecido extremamente rígido pela quantidade de fibras, porque eu não tenho aquela grande quantidade, aquela abundância em substância fundamental amorfa. Ela foi reduzida a ínfimas quantidades, e isso altera o tecido. Olha essa imagem, só para que você veja essa imagem e entenda. Tudo que está em branco é substância fundamental amorfa, e nessa imagem que tiver em rosa são fibras de colágeno tipo 1. São fibras grosseiras ou delicadas? Grosseiras, são fibras bem espessas. E essas fibras grosseiras pintadas em rosa, elas estão em maior quantidade do que a parte branca ou não? Sim. Então esse tecido, ele é frouxo ou ele é denso? Ele é denso. Esse tecido, ele é denso. E esse tecido não é que ele não seja vascularizado, só que ele tem menos vascularização quando comparado com o tecido que é frouxo. Ele tem vascularização, mas eu tenho reduzida vascularização. E quando frouxo eu tenho muita vascularização, denso eu reduzo a vascularização. Quando no frouxo eu tenho muita célula, aqui eu tenho menos células, vai diminuindo a quantidade de células. Quando no frouxo eu tenho muito plexos nervosos, no denso eu diminuo a quantidade de plexos nervosos. Quanto aqui eu tenho pouca fibra, aqui eu aumento o quantitativo de fibra. Aqui eu tenho muita substância amorfa, aqui eu tenho pouca substância amorfa. Enquanto aqui atua no processo de regeneração tecidual, aqui garante a resistência do órgão. Aqui garante a resistência do órgão. Quando você pega a tua pele, a primeira camada da pele é qual? A epiderme. Colada na epiderme, eu tenho um tecido conjuntivo frouxo, chamada de derme papilar, que é a primeira derme. Depois, logo abaixo do frouxo, eu tenho um conjuntivo denso. Denso não modelado, chamado de derme reticular. Então eu tenho epiderme, derme papilar e derme reticular. Eu tenho duas dermes. Qual é a derme formada de tecido conjuntivo frouxo? Derme papilar. Quem é a derme que está atuando no processo de regeneração tecidual? É papilar. Qual é a derme que está garantindo nutrição e oxigenação à epiderme? É a papilar. Qual é a derme que recebe as excreções metabólicas advindas do epitelial? É a papilar. Ou seja, tudo é função da papilar, porque a papilar é a primeira derme formada de tecido conjuntivo frouxo. Professor, e a segunda derme, qual é a função dela? Garantir a resistência do órgão. Todo órgão que eu precisar ter um tecido conjuntivo denso para garantir a resistência, eu não posso ter um tecido frouxo. Esse tecido tem que ser o quê? Denso. Na hora que eu puxo a tua pele, na hora que puxa a tua pele, a pele não vai deslocar. Ela vai permanecer o quê? Afixada. Eu não vou retirar a pele. Eu não tenho deslocamento dessa pele. Professor, quem é que garante então isso aqui, ó, que a pele não se desloque? É o conjuntivo frouxo? É a derme papilar? É a derme reticular.
Porque a derme reticular, ela é uma derme formada por tecido conjuntivo denso. Se eu puxar a pele para cima, ela resiste? Se eu puxar para um lado, para o outro, para frente, qualquer sentido que eu tracionar o órgão chamado de pele, eu vou ter resistência. E quem garante a resistência da pele quando tracionada em qualquer direcionamento é o tecido conjuntivo denso não modelado. Professor, ele é não modelado? Sim. As fibras estão em um único sentido? Não. Eu tenho fibra voltada para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Então, se eu puxo para cá, ela resiste. Se eu puxo para baixo, resiste. Qualquer lado que eu tenha tracionamento, eu tenho fibras voltadas para aquele lado. Se eu puxo para o lado de cá, eu tenho fibra voltada para o lado de cá. Eu tenho fibra voltada para todas as direções. Professor, então essa desorientação das fibras em todas as direções favorece com que o órgão consiga resistir quando tracionado em todas as direções. Agora, se eu organizar essas fibras, eu tenho tecido não modelado ou modelado? Se eu vou organizando, é porque eu vou modelando. Só que se eu modelar as fibras, se eu organizar as fibras, elas deixam de resistir em qualquer sentido. Elas só vão ser fibras resistentes quando tracionadas no sentido em que elas estão dispostas. Por exemplo, compara essa imagem, vou até ligar isso aqui. Oi. O sistema colágeno, ele vai ser um frouxo. E o sistema elástico vai ser denso? Não. Não? Não. O sistema elástico vai ser um frouxo. O frouxo, ele tem, por exemplo, mais o quê? O que predomina nele? Substância fundamental? Amor. Não é isso? O frouxo. O que predomina no frouxo? São fibras? Não. Amor. Mas eu tenho nele fibras. Fibras tanto do sistema colágeno quanto do sistema elástico. Só que no denso, quem predomina são as fibras. Só que no denso, quem predomina não é fibra elástica, não é fibra reticular, não. Aqui é fibra o quê? Colágeno. Porque quando eu falo de conjuntivo denso, eu estou falando de resistência. De resistência. Olha essa imagem. Eu tenho tudo que tiver em rosa aqui, ó, são as fibras grosseiras. Como elas estão dispostas em qualquer sentido, é isso aqui que chamamos de derme reticular. É isso que vai garantir a resistência da nossa pele quando tracionada em vários sentidos. Agora olha isso aqui e olha isso aqui. Tem diferença? Tudo que está em rosa são fibras de colágeno. Núcleos de fibroblastos, os roxinhos, em branco, substância fundamental, amor. Quem que predomina? Fibra. Fibra grosseira? Colágeno. Mas as fibras, elas estão em todas as direções? Elas estão aqui, ó. Somente nessa direção. Os fibroblastos, além de formularem, de confeccionarem as fibras, ainda vão fazer o quê? Orientar as fibras em um único sentido, disposição paralela aqui, ó. Qual é o sentido? O sentido da fibra está nesse sentido horizontal. Isso aqui é ótimo para constituir o quê? Tendão. Vamos supor que desse lado aqui eu tenha, isso aqui é um tendão. Aqui eu tenho um tendão. Que aqui eu tenho um tendão, que aqui eu tenho um músculo, e aí do outro lado eu tenho a peça óssea. Na hora que o ventre muscular encurta, olha o ventre muscular encurtando. Ele encurta nesse sentido, e ele traciona o tendão em qual sentido? No sentido da fibra. Ele vai repuxar isso aqui, ó, no sentido da fibra. No sentido da fibra, eu vou repuxar a peça óssea que está localizada aqui. Então é sempre nesse sentido.
Então, o tendão, ele é formado de tecido conjuntivo denso modelado, mas ele é extremamente resistente, porém no sentido da... Faz um movimentozinho errado, o que acontece com o tendão? Rompe. Com o ligamento, rompe. Por quê? Porque eles não têm fibras em qualquer sentido. Eles têm fibras apenas em um único sentido. Então, o que é extremamente resistente quando tracionado no sentido da fibra, no sentido oposto ele torna-se totalmente friável, ou seja, sensível, fácil de ser rompido. Então é fácil romper o tendão? É fácil. Basta fazer um movimento no sentido oposto da fibra. É fácil romper o ligamento? Facílimo. Mas no sentido da fibra, eles são resistentes? Muito. Eu não conheço nada mais resistente do que isso, do que o tendão, quando ele for tracionado no sentido da fibra. E eu não conheço nada mais sensível do que um tendão, quando ele for tracionado no sentido oposto. Por que que ele é sensível no sentido oposto? Porque ele não tem fibras direcionadas no outro sentido. Já a pele, você percebeu que aquela derme reticular tinha fibras voltadas para todas as porções. Então você pode tracionar em qualquer sentido que ela vai resistir. Agora aqui não, somente no sentido da fibra. Então, isso aqui, o exemplo clássico, tendão, ligamento, e lá o exemplo clássico é a nossa derme reticular. Tecido denso, os dois são densos. Fibras desorientadas, justamente, vocês acham que elas são desorientadas aleatório ou de propósito? Propositalmente, justamente para resistir, porque a pele não tem um sentido único. Se eu colocasse um tecido denso modelado na pele, facilmente você arrancaria a tua pele fora. Isso acontece? Não. Agora aqui não, aqui eu preciso. Professor, aqui não poderia ser um denso não modelado? Lógico que não teria força de tracionar em um único sentido. Eu não conseguiria, por exemplo, tracionar uma peça óssea a ponto de ter mobilidade, porque eu dissiparia energia. Eu não preciso dissipar, eu tenho que concentrar a energia no sentido da fibra para que eu tenha vigor na contração e repuxar a peça óssea. Caso contrário, eu não conseguiria repuxar a peça óssea. Então é por isso que aqui eu vou modelar. E quem modelou? Foram os próprios produtores. Quem são os produtores? Os Lá os fibroblastos produzem, mas eles não orientam, eles não organizam. E aqui não. Aqui eles produzem e eles orientam as fibras para resistirem no sentido da necessidade fisiológica do órgão, da necessidade funcional do órgão. Beleza? Tudo certo? Tranquilo? Eu não consigo nem ter um termômetro se está tranquilo ou não, porque a cara é única de todo mundo.